mais cara do mundo. Para se ter uma noção, quem quiser ter a experiência de estudar neste castelo terá de investir aproximadamente $132 mil por ano de estudo. E só para constar, a escola oferece programas acadêmicos para estrangeiros. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. 4 em ponto, horário de Brasília. Estamos chegando com o closing para todo o Brasil e também nas redes pelo mundo, ao vivo, com as principais notícias do fechamento do mercado, tanto das bolsas nos Estados Unidos quanto do Ibovespa aqui no Brasil, que está num momento muito bom, diga-se de passagem, acabando de atingir aqui a máxima do dia, 114.553 pontos. É a máxima do dia. Foi começar o close e o índice Bovespa atingiu a máxima aqui. Uma valorização nesse momento de 1,53%. Aqui, ó, a gente vê o fechamento do pregão nos últimos dias. A gente teve ontem no negativo, anteontem no positivo. Opa, deixa eu clicar aqui que pulou na tela alguma coisa que não precisava. Então, olha aqui. Na terça-feira, então, fechou no positivo. Aí ontem devolveu tudo, né? Já foi para o negativo de novo, voltou inclusive ao patamar dos 112 mil pontos. Mas hoje uma reação até então bem significativa, subiu bastante, passou agora dos 114.500 pontos para um bom volume negociado também de 11 bilhões 390 milhões. Vamos acompanhar como vai ficar o mercado até o fechamento, faltando aí 59 minutos para o encerramento das atividades. Reflexo do Ibovespa está aqui nesse cantinho, que eu vou até ampliar para vocês verem. Quase todas as empresas listadas na Bolsa de Valores operando em alta. 1, 2, 3, 4 empresas apenas no negativo. BRF, PRIO, Petri 3 e Petri 4. Isso significa que o nosso número só não é melhor, a valorização do índice Bovespa só não está melhor porque a Petrobras está justamente registrando essa queda. Deixa eu ver no momento de quanto que é essa queda, porque está tão pequenininho aqui que não dá nem para ver. Então nós vamos ter que abrir o índice da Petrobras aqui especificamente para a gente tentar visualizar, porque tem tão pouco espaço aqui no telão para os índices negativos que a gente vai ter que digitar aqui, ó. Mas é rapidinho, é jogo rápido para a gente conferir exatamente qual é a queda nesse momento da Petri 4. 1,36, ação cotada nesse momento valendo 35,57. Então é uma situação aí que contribui para que o índice Bovespa não esteja mais alto do que está. Puxando as altas, Casas Bahia com 6,21, Carrefour, Pão de Açúcar, IRBB, Açaí. Muitas empresas ligadas ao varejo. Isso tem a ver justamente com a divulgação do IPCA 15, que veio dentro do esperado, uma situação até um pouco abaixo do que era a previsão de inflação. Ela veio um pouco mais abaixo, então contribuiu para esses números, né? E ao mesmo tempo eles abrem espaço então para o recuo dos juros futuros, e é isso que faz com que o Ibovespa avance e tenha esse avanço importante nesta quinta-feira. Temporada de balanços valendo. Hoje, depois que o mercado fechar, nós vamos ter o balanço da Vale e vamos ter o balanço também da Suzano, duas importantes empresas e que vão com certeza determinar como vai ser o pregão de amanhã, sexta-feira, véspera de fim de semana. Então a divulgação hoje vai trazer reflexos amanhã, já que isso tudo vai acontecer depois
das 5 horas da tarde. A gente vai falar aqui de muitas empresas, Gol, Neoenergia, Oi e os destaques que forem aparecendo aí durante esse fechamento. Temos os nossos especialistas e temos também notícias internacionais e índices internacionais que a Isabela Takaki vai trazer para a gente a partir de agora. Oi, Isa, bem-vinda, boa tarde para você. Olá, muito boa tarde para você, Maurílio, boa tarde a todos. Bom, agora 16 horas e 5 minutos, vamos com o fechamento das bolsas europeias. Os principais índices na Europa encerram o dia com o predomínio de quedas ali, com investidores reagindo à decisão do Banco Central Europeu de manter as taxas de juros inalteradas após 10 dias seguidos. Mas Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, disse que vai pausar agora, aliás, disse que pausar agora ali os juros não significa que novas altas não virão pela frente, ao mesmo tempo que pondera que os juros estão em níveis que, se mantidos, vão ajudar a levar a inflação à meta. FTSE no Reino Unido fechou com queda de 0,84%, DAX na Alemanha queda de 1,8%, CAC na França com queda de 0,37% e BEX 35 também com queda de 0,27%. Vamos dar uma olhadinha nas bolsas lá nos Estados Unidos, que seguem ali abatidas nesta tarde pelo mau resultado trimestral da Meta, divulgado ontem, que se segue ali a decepção do balanço da Alphabet nesta semana. Nem o derretimento dos juros dos Treasuries, capitaneado ali por uma forte desaceleração no núcleo do PCI trimestral, consegue dar ânimo à renda variável dos Estados Unidos. Vamos ver como opera neste momento, próximo ao fechamento. Dow Jones com queda de 0,07%, SP 500 queda de 47% e Nasdaq com 0,98%, mais um dia de pessimismo lá em Nova York. Agora, petróleo, as cotações devolveram forte alta de ontem após o discurso bélico do premier israelense Benjamin Netanyahu. Hoje, além da aversão ao risco e a alta do dólar terem dado ali um tom mais negativo, sinais de enfraquecimento da demanda pressionaram o mercado. Os mercados, tanto físico do petróleo em todo o mundo, registraram queda ali dos preços por causa da queda na margem de lucro da produção de combustíveis, um sinal ali de demanda em baixa. E no fechamento, então, do contrato Brent, que é a referência aqui para nós, para o mês de janeiro, caiu 2,32% aos $87,05 o barril. E o WTI para dezembro recuou 2,55% aos $83,21 por barril. Já que a gente está falando de petróleo, vamos falar de Petrobras também. Já vou pedindo aí para o Maurílio colocar na tela a Petrobras, especificamente, ele já deu um geralzão, mas para a gente entender o que está acontecendo. Tem a questão do Jean Paul, que é o presidente da Petrobras, ele se encontrou com o ministro de Energia da Arábia Saudita, com o príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud. Ele fez registro do encontro com o ministro em postagens ali no Twitter, né, que é o X, o antigo Twitter. E nessa semana ele participou da 7ª edição da conferência do Instituto ali de Iniciativa de Investimento, que se encerra hoje, inclusive. Ele falou que participou desse encontro com esse príncipe, falou sobre a questão do petróleo, falou também sobre a força do Brasil no setor de óleo e gás, perspectivas de parcerias bilaterais e também os caminhos que ambos os países ali estão percorrendo para promover a transição energética dentro das possibilidades de cada realidade. Prates não descartou futuras parcerias entre os dois países no campo de transição energética. Segundo ele, os sauditas estão expandindo seus negócios pelo mundo e o Brasil pode ser um grande parceiro, então, nesse processo. Vamos ver, então, Petrobras, Maurílio, por favor. Vamos lá. Eu separei aqui a cotação por semana, já que a gente abriu a segunda-feira com aquele derretimento importante do valor das ações da Petrobras, agora no momento caindo 1,41%, mas nessa semana a queda é de 6,05% no valor das ações. Muitos fatores influenciando o mau desempenho nesse momento dos papéis da Petrobras, não dá para se cravar exatamente um deles, dá para se dizer que é uma queda muito parecida com a queda do barril de petróleo nesse momento, que o Brent está caindo 2,34, o petróleo WTI 2,44,
e a Petrobras caindo menos do que isso, né? 1,41%. Então, pode-se dizer que esse fator está influenciando nesse resultado, mas ainda não dá para cravar exatamente o que é, já que Petrobras também tem muita notícia de mercado interno que influencia. Tem essa questão ainda não muito consolidada a respeito dessa reserva de capitais, né, do pagamento dos incentivos aos acionistas. E tem também a questão da mudança no estatuto, essa mudança proposta na segunda-feira, que a Petrobras já veio a público para tentar esclarecer. Num primeiro momento, especialmente na terça-feira, o mercado comprou a explicação da Petrobras, mas depois, novamente, a gente está vendo essa queda. Vamos pegar aqui por dia, em vez de por semana, para visualizar exatamente isso. Então, a segunda-feira no negativo, terça negativo, na quarta um respiro, fechou no positivo e hoje novamente uma queda. Perdão, deixa eu corrigir, aqui é na segunda, quando foi a queda mais acentuada, na terça um respiro, ontem uma pequena queda e hoje uma nova redução, agora de 1,47. Vamos acompanhar até o fechamento do mercado que vai acontecer com as ações da Petrobras. E vamos acompanhar também de Vale, porque ela divulga hoje o resultado do terceiro trimestre. Após o fechamento do mercado, há uma grande expectativa no resultado de Vale, mas no geral as expectativas são positivas, com a alta do minério de ferro no terceiro trimestre, está trazendo boas projeções, apesar dos custos seguirem como um ponto de pressão. Enquanto isso, os investidores vão monitorar, então, as perspectivas sobre a demanda da China, restrições de oferta e projeções de crescimento feitas pela gestão da empresa. Na semana passada, analistas cortaram estimativas para o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, que é o EBITDA, por conta da redução das projeções de produção para o cobre em aproximadamente 5%, estabelecendo uma faixa de 315 mil a 325 mil toneladas em comparação com a previsão anterior de 335 mil a 370 mil toneladas. A gigante mineradora brasileira destacou ainda na semana passada que a produção de minério de ferro diminuiu 4% na base anual, principalmente devido à menor produção operacional da mina do complexo de Paraopeba e à menor produção da Serra Norte, mas ainda assim a visão é de números positivos. Vamos aguardar e ver então como opera aí Vale, na espera aí desses resultados após o fechamento de hoje, né, Maurílio? Vamos sim, Isa. 4h12 da tarde, horário de Brasília, uma queda de uma valorização, melhor dizendo, de 1,67% nas ações da Vale, agora cotada cada uma a R$ 65,00. Aqui também um registro por dia, ontem queda, anteontem queda e na segunda-feira as ações também fecharam no positivo. Então, nesse momento, valorização de 1,67%. Agora a gente fala de Americanas, que respondeu às preocupações da B3 sobre a queda de suas ações abaixo de R$1. A B3 pediu à empresa que divulgue um plano ali para elevar o valor das ações até 30 de abril de 2024. A Americanas explicou que está finalizando a auditoria de suas demonstrações financeiras e negociando seu plano de recuperação judicial, esperando que esses eventos, então, levem suas ações de volta acima de R$1. Essa foi a justificativa, então, dada por Americanas à B3, que pediu essa resposta em relação a esse preço abaixo de R$1. Caso contrário, consideram ali uma proposta de grupamento de ações. Outra empresa também que segue ali sempre bem complicada é a Oi, né, que anunciou que seu conselho de administração autorizou a contratação do Citi e do BTG Pactual para avaliar alternativas de monetização da unidade UPI ClientCo, que abrange serviços de banda larga via fibra ótica nos segmentos de varejo empresarial. E essa medida faz parte do plano de recuperação judicial da empresa. Vamos ver, Oi, você tem aí na tela para a gente mostrar como está a cotação do papel nesse momento, após a divulgação, né, dessa notícia do grupo Oi. Sim, Isa, está em alta nesse momento de 3,28%, uma alta forte, e o papel sendo negociado agora a 63 centavos. Sobre a Americanas, que a gente trouxe anteriormente, também uma valorização de 0,79, que talvez tenha muito mais relação com o setor do varejo como um todo, que eu até separei para deixar exatamente aqui, ó,
porque a gente vê que praticamente todas as empresas do setor de varejo estão no positivo. Apenas Lojas Marisa aqui, que está no negativo, perdendo valor, perdendo 5,63%. Pão de Açúcar, Açaí, Guararapes e a própria Americanas aqui, puxando as altas do setor. Se a gente for ver por volume, aí a gente vê uma boa notícia para Magalu, que também reagiu ontem no pregão, fechou no positivo e hoje está caminhando para mais um dia de valorização das suas ações aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Voltando a falar de temporada de resultados, a Neoenergia anunciou um lucro líquido de 1,5 bilhão de reais no terceiro trimestre, registrando aumento de 3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Este desempenho positivo foi impulsionado pela conclusão de parcerias estratégicas, como a venda de 50% de ativos de transmissão e a permuta de ativos com a Eletrobras. Além disso, a empresa manteve um controle rígido de custos, com despesas operacionais crescendo apenas 4% no trimestre, abaixo da inflação. E a empresa ainda afirmou que não vai participar do leilão da ANEEL em dezembro. Essa foi a última informação, inclusive divulgada agora aí no início da tarde. Vamos ver então Neoenergia após a divulgação deste resultado e após dizer então que não vai participar de leilão da ANEEL. É isso mesmo, Isa. A Neoenergia também muito valorizada nesta quinta-feira, 3,66% de ganhos, uma ação aí sendo vendida, sendo negociada a R$ 18,41. Vamos ver aqui o gráfico para ver como que isso se comportou nesses últimos dias. Então a gente pode ver aqui, ó, aqui começou o mês de outubro e a gente vê uma ação muito mais com barrinhas verdes, que indica que foi uma ação de valorização, do que exatamente as barrinhas vermelhas. Então, o mês de outubro, nessa análise mais superficial, mais rápida aqui que a gente está fazendo mesmo, mostrando aí uma valorização da Neoenergia e só hoje os ganhos chegando aí a 3,72%. Vamos agora para um outro setor que tem subido aí nos últimos dias, que é o setor das aéreas. A Gol sobe mais um dia fortemente, inclusive, depois principalmente deste anúncio, que estendeu sua parceria estratégica com a Air France por mais 10 anos, buscando aprimorar a relação comercial iniciada em 2014, com exclusividade recíproca ali dos fluxos de tráfego entre Europa e Brasil. A companhia diz que o estreitamento entre as duas empresas vai resultar em melhor conectividade, experiência do cliente, mais benefícios de fidelidade para os passageiros das aéreas. A parceria entre a Gol e a Air France cobre ali mais de 99% da demanda entre Brasil e Europa, com mais de 2 milhões de passageiros, se ela beneficiando ali dela desde sua criação. A malha aérea otimizada entre as duas companhias abrange mais de 80 destinos da Europa, 45 destinos do Brasil, no futuro também novas rotas na América Latina. A parceria prevê ampliação do compartilhamento de voos e, além disso, a extensão da parceria comercial entre as empresas inclui também o apoio do serviço de manutenção da Air France ali para motores CFM e LEAP utilizados na aeronave da Gol. Vamos ver Gol, Maurílio? Vamos lá. Gol apresentando aqui uma alta muito expressiva, 5,66%, valendo mais de R$ 8,00 nesse momento a ação da Gol. E a gente vê também uma semana muito promissora, né? Uma semana muito positiva aqui para a Gol. Vou até separar aqui no Profit da Anelógica exatamente o espaço de tempo de uma semana para a gente ver como foi a valorização desse papel nessa semana de outubro. 16,23% de ganhos. Essa aqui é a semana anterior de outubro. Na outra semana também valorização. Então a gente nota aí que o mês de outubro está sendo uma exceção em relação ao restante do ano, ao restante de 2023, que apresentou até junho valorização e depois a gente vê a apresentação aqui de uma queda significativa e agora a Gol, as ações da Gol reagindo, alta neste momento de 5,53%. A gente está falando de um setor que se beneficia diretamente pelo preço do dólar, que nesse momento opera em baixa, inclusive, e também que se beneficia pelo preço
da querosene de aviação, do combustível de aviação, que tem relação até mesmo com o preço do petróleo e do barril de petróleo. Então, realmente é um bom momento para a Gol. A gente vai fazer agora um rápido intervalo dentro do Closing e na volta a gente já tem as entrevistas dos especialistas, mais notícias de empresas, notícias internacionais, nacionais, uma análise do que está acontecendo na política e tudo isso com a sua companhia. A gente está esperando você depois do intervalo, que é rapidinho. Até já. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Closing, aqui na programação da BMC News. A gente está acompanhando exatamente o fechamento do mercado, agora são 4h22. O índice Ibovespa, nesse momento, está positivo em 1,49%, aumentou bastante o volume de negociação desde o nosso último giro, chegando aí a 12 bilhões 290 milhões de reais. Altas mais fortes de Casas Bahia, Gol, IRB e Pão de Açúcar. Nas baixas, BRF, Petri 3 e Petri 4 e Prio 3. Agora, a gente tem mais algumas notícias, inclusive a respeito do Grupo Soma, né, Isa? Exatamente. O grupo aí que é o maior conglomerado de varejo de moda do país passa então a integrar o Movimento B, índice internacional, que certifica empresas comprometidas em gerar resultados positivos tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental e social. O Soma se tornou uma empresa B ali após responder à detalhada avaliação de impacto B, que tem o objetivo de comprovar o valor que a companhia gera para o bem-estar das pessoas e do planeta. Como é que está o Grupo Soma depois dessa notícia de certificação, de ganhar aí uma certificação, Maurílio? Grupo Soma com 3,28 de valorização, é um bom dia, com a ação valendo R$ 5,67 nesse momento. Uma outra notícia, a BlackRock prevê que o mercado global de dívida privada vai duplicar para cerca de 3,5 trilhões de dólares até 2028. Uma das previsões mais otimistas até o momento sobre o crescimento da indústria. A taxa anual de crescimento até lá seria de 15% ao ano.
a maior gestora de ativos do mundo, prevê que mudanças tectônicas nos mercados financeiros vão estimular mais interesse na procura por fundos privados para financiamento, à medida que alguns bancos recuam nos empréstimos. Segundo a gestora, há apetite crescente entre os investidores e tanto os institucionais quanto os de varejo por esses ativos. O mercado está atualmente estimado em 1,6 trilhão de dólares e pode chegar a 1,75 trilhão de dólares até o fim do ano. Agora, uma informação do Banco Central, né, que informou agora há pouco que o fluxo cambial total da semana passada foi negativo em 703 milhões de dólares, resultado de saída de 123 milhões de dólares pela conta financeira e saída de 580 milhões de dólares pelo canal comercial. No acumulado de outubro até dia 20, o fluxo total está positivo em 3,375 bilhões de dólares, com entrada de 1,10 bilhão ali pela conta financeira e entrada de 2,365 bilhões pela via comercial. No acumulado do ano, o fluxo total segue positivo em 24 bilhões de dólares e o Banco Central informou ainda que teve ganho de 1,237 bilhão com o swap cambial de outubro até o dia 20. A posição cambial líquida está em 224 bilhões de dólares. Agora chegou a hora do nosso primeiro entrevistado desta quinta-feira, que é o Fred Nobre, analista da Warren. Oi, Fred, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Mais uma vez aqui no Closing. Bem-vindo. Obrigado, Maurílio. Obrigado, Isabela, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Boa tarde a todos que estão assistindo. Uma análise, inclusive, da Warren, divulgada hoje, né, a respeito do impacto do ICMS no valor dos combustíveis. ICMS que até então cada estado definia o seu valor, mas depois agora é uma decisão nacional e que está prevista aí para essa primeira mudança depois de um ano, para começar a valer em fevereiro. Mas já dá para se dizer que isso pode ter um impacto na inflação e vai ter um impacto nos preços, né, Fred? Com certeza, né? Assim, acho que é uma outra equipe aqui que faz essa análise especificamente, né? O meu time e eu, a gente está mais focado aqui no mercado de ações, mas sem dúvida, assim, a gente monitora isso com frequência e, de fato, esse tema de combustíveis é um tema bem delicado, porque a gente viu o que aconteceu aí nos últimos 2 anos, né? Então, a gente teve ali uma alta muito forte no preço do petróleo e depois isso, no final do governo Bolsonaro, né? E depois acabou que isso impactou bastante a inflação. A gente teve uma mudança nas regras tributárias e o governo, aos poucos, ele vai tentando voltar ao esquema que a gente tinha visto antes, o que lá atrás acabou prejudicando também os estados, né? Então, acaba que hoje o ambiente, enfim, gerou um pouco de incerteza dentro desse ambiente doméstico, né? A sorte do governo atual é que a gente não viu ainda um choque tão forte no preço do petróleo, e agora, quando a gente viu esse choque de uma magnitude um pouco maior no preço do petróleo, o crack spread fechou. Então, o preço da gasolina lá fora, ele tá um preço menor do que ele caiu, apesar do petróleo ter subido, né, na gasolina dos Estados Unidos. Então, isso até permitiu que a Petrobras tenha reajustado a gasolina para baixo nessas últimas semanas e o diesel para cima, né? Então, foi um movimento aí que a gente viu e, claro, a gente fica atento aí nos próximos passos porque isso afeta a dinâmica de inflação, né? Só a gasolina tem um peso aí no IPCA de aproximadamente 5%. Então, é bem relevante. O que você acha que está acontecendo com a Petrobras hoje, nessa queda aí? A gente estava até fazendo uma comparação com o valor de queda do valor do barril de petróleo, que estava caindo 2,45, a hora que a gente viu, Petrobras caindo 1,45. Você acha que é um dos fatores ou tem mais coisa em jogo aí para essa nova queda dos papéis da Petrobras? Não, acho que é um movimento normal de mercado, né? Acho que está dentro do parâmetro normal de volatilidade no intraday. Então,
nada que tenha chamado a atenção de forma tão significativa. A gente tem visto nesses últimos tempos, né, alguns ruídos em relação à Petrobras. Teve aquela queda de mais de 6% que ocorreu por conta do fato relevante que a companhia divulgou. Então, isso sim é um ponto de preocupação em relação à lei das estatais, etc. Mas hoje também saiu uma notícia em relação a uma possível parceria da Petro com a IPFB, no âmbito de fertilizante. A Petrobras ela rapidamente soltou um comunicado, um fato relevante, dizendo que não era bem assim, que ainda está estudando essas oportunidades, mas o fato é que a gente tem visto a Petrobras se aproximando ou flertando, eventualmente, né, estudando projetos que poderiam não ter ali um retorno tão interessante, como esse com a Bolívia, aproximações com a Venezuela, projetos de energia eólica offshore. Então, tudo isso, claro que a gente fica de olho e monitorando, porque o que realmente dá dinheiro para a Petrobras e traz um retorno atrativo é produzir petróleo e exportar petróleo, né? Então, esses outros projetos acaba que o mercado olha com certo ceticismo. Fred, já que a gente está falando de Petrobras, queria então continuar falando de petróleo. Alguns analistas acreditam aí que a commodity pode chegar aí na casa dos 120, 130 dólares. A gente viu aí na última vez quando estourou a guerra da Ucrânia, muitas previsões ali do petróleo, né, inclusive exorbitantes, aí não chegou tanto assim. Porém, alguns analistas acreditam que realmente possa chegar aí na casa dos 120. Você acha que seria possível mesmo? Olha, dado o cenário atual, não, tá? Eu acho que a gente poderia olhar para os preços do petróleo de três formas aqui. Uma forma seria o estrutural, né? Que hoje a gente tem do lado da oferta uma oferta um pouco mais apertada, porque as principais nações, os principais países produtores, a gente viu o corte de produção do OPEP, a gente vê hoje, né, um CAPEX destinado para projetos de óleo e gás muito baixo, comparativamente ao que a gente viu historicamente, as global majors, as grandes empresas produtoras, focando em projetos de transição energética. Então, apesar de a gente ter visto também nas últimas semanas 2 anúncios de aquisições de grandes empresas, né, das majors, né, que também foram muito relevantes. Se a gente for somar esses 2 anúncios de aquisições, foram 120 bi de dólares. Mas, ao mesmo tempo, esse baixo nível de investimento e a oferta um pouco mais apertada vem contribuindo para a gente ter estruturalmente preços mais altos. Em paralelo, a demanda ela também não cresceu muito por conta do cenário mais restritivo que a gente está vendo no mundo inteiro. A demanda por petróleo é uma demanda relativamente inelástica, tá? Então, mesmo quando a gente tem uma recessão, uma desaceleração da atividade, as pessoas elas não deixam de comprar combustível, né? Claro que você tem uma queda na atividade industrial e isso impacta, mas a demanda ela não cai assim de forma tão significativa. Então, assim, em termos de balanço de oferta e demanda, a oferta mais apertada, ela, de certa forma, compensa essa demanda, que é uma demanda que não está tão pujante, tão forte, por conta da desaceleração econômica global. Então, o cenário estrutural já seria um cenário de preços de petróleo mais altos, ali eu diria que na faixa dos 80 dólares, 75, 80 dólares. Com a guerra que a gente viu, né, que a gente está vendo, claro que os preços eles reagem a esse evento, a esse conflito, que é um evento de risco, e a gente está vendo o petróleo um pouco acima desse patamar que eu consideraria que seria o estrutural, ali na faixa dos 80 dólares atualmente. Tá? E aí o terceiro cenário seria o Irã entrar na guerra, que a gente não viu ainda isso acontecer. Caso isso aconteça, aí sim a gente poderia ver uma escalada ainda mais significativa nos preços da commodity. E aí poderia sim ultrapassar a barreira dos 100 dólares. Né? Mas para isso a gente teria que ver o Irã entrando no conflito e possivelmente ali algum bloqueio logístico, físico na região do Estreito de Hormuz, que é uma região onde passa ali pelo menos 20% do petróleo que é consumido globalmente. Então, uma região ali onde praticamente toda a produção do Oriente Médio é exportada vai passar por ali. Então, é bem relevante essa questão do Irã e cabe esse monitoramento. Mas, por hora, o Irã estando fora, a gente não vê aí como o petróleo poderia romper esse patamar de 100 dólares. Fred, e agora falando sobre mineração, não tem como ignorar
o balanço trimestral que a Vale divulga daqui a alguns minutos e que com certeza já vai ter alguma repercussão no mercado amanhã, quando abrir, né? Vocês prepararam alguma análise, alguma expectativa, acesso às prévias? O que você pode trazer para a gente a respeito de Vale e qual a expectativa de vocês? Inclusive, só para comentar aqui, a B3 suspendeu as negociações de Vale, né? Agora há pouco, eu nem vi se acabou voltando, né? Mas por conta daquele vazamento, se você puder comentar também. Isso, a Vale acabou de soltar um fato relevante, né? E a B3 ela suspendeu a negociação por conta disso. Normalmente, quando isso acontece, é normal ter essa suspensão da negociação. Na verdade, até eu diria que para esse tipo de fato relevante, né, a Vale acabou anunciando aqui agora que ela vai pagar os proventos que ela vai pagar, né, em dividendos e recompras de ação. Então, aí notícia fresquinha saindo do forno, saiu agora há 20 minutos. A Vale ela vai pagar R$ 2,33 por ação em dividendos e anunciou um novo programa de recompra de até 150 milhões de ações durante 18 meses, né? Então, fazendo uma conta de padaria aqui, né, 150 milhões de ações, vezes o preço atual da Vale, a gente estaria falando mais ou menos de 9,5 bi, o que daria ali um pouco mais de 3% do market cap da companhia. Esses R$ 2,33 por ação também são bem relevantes, dado que é um dividendo trimestral, né? Então, assim, a Vale pagando bons proventos, continuando a pagar bons proventos, principalmente olhando para o preço atual da empresa, para a cotação atual, a gente acha que tem uma boa margem de segurança, a gente tem Vale nas nossas carteiras, tem recomendação de compra, e esse resultado de agora parece que vai ser um resultado um pouco melhor do que a gente tinha visto nos últimos trimestres, no trimestre anterior principalmente, por conta do preço do minério ter avançado um pouco nesse trimestre. E a gente acha que o mercado ele vai ficar de olho principalmente nos custos de produção da Vale, né? Porque isso vem sendo um driver bem importante, porque quando a gente olha para os custos de produção da Vale, eles estão bem acima do que a empresa considera como estrutural no médio e longo prazo. Então, essa trajetória de custos é o que o mercado deve ficar de olho amanhã no resultado da companhia. Portanto, só para a gente então registrar essa notícia que você está trazendo aí para a gente, Fred, pagamento de R$ 2,33 por ação em dividendos, e o fechamento, você sabe dizer se está fechado ainda para a negociação, as ações da Vale? Só um ponto aqui, são 1,56 em dividendo e 0,76 em JCP, tá? Claro, o JCP ele é tributado, né? Então tem essa diferença aí para o investidor, né? Para o investidor pessoa física. Então aqui, o programa de recompra tem até o número certinho, 3,5% do número de ações em circulação, né? Eu falei 3% aqui, um pouquinho mais, 3,5%, prazo de 18 meses. Sobre a negociação da Vale, ela voltou já, e ela inclusive está avançando um pouquinho agora. Ela estava subindo ali antes de fato relevante algo em torno de 1,60, agora já avançou para 2,02. Então vamos ver aí como é que se comporta até o final do pregão, mas eu vejo como uma notícia positiva. A gente estava esperando ali talvez um pouco menos em termos de pagamentos de proventos. Exatamente, como o Fred então trouxe para a gente aí, até inclusive esse breaking news, né? Vale então, só para atualizar você, sai de leilão subindo aí mais de 2% aos R$ 65,25, inclusive na máxima do dia, né? E a gente tem já o fato relevante aqui, né, que anunciando a remuneração aos acionistas do novo programa de recompra de ações, então informando que seu conselho de administração realmente aprovou a distribuição de proventos e um novo programa de recompra de ações ordinárias da Vale, e como o Fred trouxe para a gente, aí com pagamento de R$ 2,33 por ação em dividendos e JCP. Qual que é a sua análise em relação, né, agora saindo um pouquinho do resultado, né, esse eu acho que está sendo um grande destaque aí do dia em relação ao mercado, né, essa notícia da Vale, como é que você enxerga, como é que vocês recebem essa notícia? Então, acho que com bons olhos, né? A gente já esperava ali um pagamento de proventos acima da média, no caso da Vale. Acho que a continuidade do programa de recompra de ações é também uma boa sinalização, o entendimento da empresa de que é um bom investimento alocar capital na recompra de ações agora. Então, parece ser o entendimento de que é uma oportunidade boa nas ações.
Amanhã, claro, a gente vai participar do call de resultados para entender melhor, né? Hoje, mais tarde, saem os resultados também, então a gente vai conseguir ter uma visibilidade melhor. Olhar só para o dividendo aqui para a recompra, acho que é difícil da gente qualificar os resultados da companhia só com essas duas informações, mas de antemão parece uma distribuição de proventos acima do que a gente estava esperando. Perfeito, Fred. Então vamos acompanhar aí como vai ser essa divulgação e a repercussão disso com mais detalhes, principalmente amanhã com o mercado em funcionamento. A gente pode falar um pouquinho sobre papel e celulose, que eu vi que é uma área que você também acompanha de perto, Fred. A gente teve Klabin ontem, né? E hoje tem Suzano. Qual que é a sua expectativa e o que veio de ontem da Klabin? Olha, a Klabin, ela mostrou uma certa desaceleração no resultado, mas isso já era esperado pelo mercado. Inclusive, ela acabou surpreendendo um pouquinho positivamente, né? Então, o mercado tinha expectativas muito baixas para a Klabin e acabou que a Klabin ela apresentou os resultados um pouquinho acima das nossas expectativas aqui na Warren e também do consenso de mercado, tá? A gente estava um pouquinho abaixo do consenso aqui, e a Klabin ela acabou superando tanto o consenso quanto, obviamente, a gente aqui que estava um pouco abaixo. As surpresas, elas vieram principalmente do melhor mix de produção da companhia. A Klabin é uma empresa integrada, então ela tem uma certa flexibilidade para trabalhar esse mix de produção, e a companhia ela também acabou destinando uma boa parte das suas vendas, do seu volume, para a China, onde os preços eles ficaram mais altos, a demanda permaneceu, de certa forma, resiliente em comparação com outros mercados, principalmente como a Europa, né? Então, isso acaba que, de certa forma, deixou os resultados da Klabin relativamente resilientes, mesmo com a queda nos preços da commodity, que deve impactar mais a Suzano, tá? Que é um pure player, né? Então, a Suzano é uma produtora de commodity que está focada 100% na celulose, ali na celulose de fibra curta, que é a commodity, né? Então, desses últimos meses, nesse terceiro tri, a gente viu o preço da celulose batendo mínimas, né? Então, a Suzano certamente vai sofrer nesse resultado quando a gente compara aí com os últimos, e é claro, uma base forte de comparação, principalmente quando olhamos aí para o ano passado. Então, a gente deve ver uma desaceleração aí grande no resultado da Suzano. Acho que isso já é esperado pelo mercado também. Então, nenhuma novidade nesse sentido. Aí a gente já está vendo também uma recuperação nos preços, principalmente ali já nesse mês aqui agora de outubro e também pensando já em novembro. Então, esses preços de celulose que caíram muito, né? Assim, acho que teve até nesse setor, no setor de papel e celulose, a gente viu até uma surpresa, teve até uma surpresa depois do Covid nesses últimos anos, que a commodity subiu muito e depois caiu muito. E a celulose ela costuma ser uma commodity que tem menos volatilidade, comparativamente ao petróleo, ao minério de ferro, a commodities agrícolas. A celulose ela costuma ser uma commodity mais tranquila, né, menos volátil. E acabou que depois da pandemia, ela atingiu o pico, depois caiu de forma muito acentuada, agora nesses últimos meses, e atingiu também o bottom, digamos assim, em agosto, setembro, né? E a partir daí, nesse momento que a celulose ela caiu bastante, a gente viu inclusive que muitos players eles ficaram de fora do mercado porque não tinham condições de competir nesse nível de preço. Então, você tinha 20% ali do mercado que estava operando no prejuízo nesse nível de preço. Então, quando isso acontece, naturalmente a oferta cai e o preço ele tende a corrigir. Então, a gente já está vendo esse movimento, tanto agora no mês de outubro, quanto já também a Suzano reajustando o preço para novembro, e naturalmente deve haver uma recuperação também nos outros trimestres. Então, esse resultado da Suzano deve vir mais fraco. A Klabin ela conseguiu ser um pouco mais resiliente por conta do mix dela, por ser uma empresa integrada. E além desse setor, né, quais outros resultados que vocês estão olhando com mais atenção? Qual que é a expectativa aí de vocês para essa temporada de resultados? Olha, a gente acompanhou ontem o resultado da WEG também, que é bem relevante, né, para uma empresa que bastante gente acompanha, a Blue Chip, que, enfim, acho que
O pessoal viu o que aconteceu ontem, uma queda bem atípica, bem acima do normal em VEG. Hoje a gente está até ocorrendo uma correção aqui, né, em relação à queda de ontem. Então, a VEG hoje, né, subindo quase 4% aí, até atualiza 3,88 aqui agora. E ontem uma queda muito forte de mais de 10%, né, 10,11%, que é muito atípico para a VEG. Né? Acontece que o resultado ele foi um resultado realmente abaixo do esperado, e quando isso acontece, principalmente numa empresa que negocia a múltiplos muito altos, como é o caso de VEG, onde você tem um crescimento implícito alto também, né? A VEG ela cresce 2 dígitos há bastante tempo, né? Então, o mercado atribui uma probabilidade dela continuar crescendo forte. E esse crescimento aquém do esperado, ele veio principalmente por conta da queda na receita do segmento de GT&D, mais especificamente na parte de geração solar distribuída da VEG aqui no Brasil, e também por conta da valorização do real em relação ao dólar quando a gente compara ano contra ano. Se a gente for olhar para as receitas externas da VEG, as receitas elas subiram nas moedas locais, mas quando a gente converte para o real, essas receitas caíram por conta da valorização do real frente ao dólar e, consequentemente, frente às outras moedas. E aí, esse resultado, ele, de certa forma, confirmou uma tendência de desaceleração do crescimento da companhia. E aí, acho que a dúvida que fica que paira no mercado bom, será que a VEG ela vai continuar crescendo double digits todo ano? Né? Será que ano que vem, em 2024, ela vai conseguir crescer forte, tendo essa base de comparação de 2023 tão alta? A VEG teve um excelente Q1, um excelente Q2, esse Q3 ele já foi um Q3 pior, e a tendência é que o Q4 ele seja parecido com o Q3. Então, para o ano que vem, já fica uma base de comparação mais forte, principalmente por conta dos 2 primeiros quartos, e aí gera essa dúvida no mercado se ela vai ser capaz de manter esse ritmo de crescimento que a gente viu nos últimos anos. E aí, não mantendo esse ritmo de crescimento, é natural que haja uma contração de múltiplos, né? Um repricing aí da VEG, porque ela hoje negocia num valuation muito alto, comparado a outras empresas do setor, comparado a outras empresas da Bolsa, o que seria justificável apenas caso ela conseguisse manter essa trajetória de crescimento que a gente viu no passado. Se ela não conseguir manter essa trajetória de crescimento, aí realmente parece que esse múltiplo tão elevado para a VEG não faz tanto sentido. E aí, assim, resta essa dúvida hoje no mercado, a gente vai ter que monitorar e acompanhar. Hoje eu acho que não está cabendo tanto pagar para ver, né? Seria melhor esperar um pouco e entender quem tem, mantém. Agora, para comprar, talvez seja melhor esperar um outro momento, né? Ter mais clareza em relação a isso. Hoje, se a gente olha para os múltiplos da VEG, está até um pouco abaixo da média histórica. A VEG, ela historicamente, ela negocia algo em torno de 30 vezes o lucro esperado. Hoje a gente está vendo uma VEG negociando em torno de 26 vezes. Mas isso embute uma expectativa de crescimento que, se ela não for realizada, esse múltiplo, naturalmente, ele tende a subir, porque o múltiplo, as pessoas, até isso é um negócio interessante para o investidor pessoa física, mas o múltiplo ele tem numerador e denominador, né? O numerador é o preço nesse caso, o denominador é o lucro. Então, se a expectativa de lucro ela diminui, o múltiplo ele sobe, e aí volta para próximo dessa mediana histórica de 30 vezes. Então, acho que hoje esse é o ponto em VEG, né? E fora VEG, a gente está olhando aí para as principais empresas, para o balanço das principais empresas, falando de uma forma mais macro em termos setoriais, né? Acho que vai ser importante analisar o resultado do setor financeiro também. O Santander já divulgou os resultados, foi melhor do que nos últimos trimestres, não foi nada que tenha sido excepcional, mas foi um pouco melhor em relação ao 2T, em relação ao 1T. Isso levanta uma certa expectativa, principalmente em relação ao balanço do Bradesco, que é o banco que a gente está mais olhando atentamente, porque é o banco que sofreu bastante ali, principalmente no final do ano passado, por conta de resultados bem abaixo do esperado. Então a gente tem uma certa expectativa, né, que o Bradesco ele comece a melhorar os números nesse tri no próximo. E aí, em relação a Banco do Brasil e Itaú, que são os outros bancões, o Banco do Brasil, a gente espera que dê uma leve desacelerada em relação ao ritmo dos últimos trimestres, e o Itaú provavelmente assim, continuará sendo best in class, continuará apresentando resultados muito sólidos. Acredito que é o banco hoje que tem uma carteira bem
bem qualificada e está bem preparado para qualquer cenário, né? E conseguiu também seguir o ciclo de uma boa forma, né? Desacelerar na hora certa e está conseguindo, mesmo assim, apresentar bons resultados, mesmo diante de cenário mais desafiador. Então, o setor financeiro a gente vai acompanhar de perto aqui, eu acho que esse é bem relevante. A gente está com expectativas bem positivas para o setor de óleo e gás, acho que deve ser, mais uma vez, o destaque da temporada de resultados, igual a gente viu no ano passado. A gente viu uma alta, né, no preço do petróleo nesse último trimestre, a gente até comentou sobre isso aqui um pouco mais cedo, e uma alta também na produção das empresas. Então, PetroRio batendo recorde de produção, 3R batendo recorde de produção, Petrobras batendo recorde de produção, então devem ser resultados fortes das empresas de óleo e gás. Maravilha, Fred Nobre, analista, muito obrigado mais uma vez pelas suas contribuições. Um bate-papo bem interessante aqui, eu tenho certeza que o pessoal que acompanhou gostou, a gente trouxe informações novas, uma análise aprofundada de alguns temas. Então, muito obrigado pela sua contribuição e sinta-se à vontade para voltar nos programas da BMC News. Boa tarde. Obrigado, Maurílio. Boa tarde. Obrigado, Isabela, pelo convite. É sempre um prazer falar aqui com vocês. Boa tarde, pessoal que assistiu. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Bom, agora a gente fala de temporada de resultados lá nos Estados Unidos, porque a Meta, que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp, surpreendeu com lucro líquido de 11,58 bilhões de dólares no terceiro trimestre, um aumento de 164% em relação ao ano anterior. O lucro ajustado por ação superou as expectativas, atingindo 4,39 dólares. A receita foi melhor do que o previsto, atingindo 34,15 bilhões de dólares, impulsionada pelo aumento das receitas com anúncios. E algumas preocupações também com crescimento e receitas no futuro trouxeram apreensão para investidores. As ações tiveram queda no aftermarket ontem por conta desse resultado da Meta. Então, vamos aproveitar e dar uma olhadinha, já que a gente está falando do resultado lá fora, de como se encaminha aí para a sessão lá em Nova York, numa queda aí geral. Dow Jones queda de 0,73%, S&P 500 caindo 1,10%, aumentando as perdas aí desde o início do programa, já no encerramento aí da sessão, e Nasdaq 1,73% de queda, praticamente encerradas as negociações lá nas bolsas de Nova York, que encaram pessimismo nessa quinta-feira aí, após mais resultados. Afinal, é uma semana aí de temporada de resultados, algumas empresas surpreendendo, outras empresas aí surpreendendo negativamente e a outras positivamente, porém aí não está sustentando o índice por lá. Nasdaq aí desde segunda-feira operando em queda na maior parte do tempo. Bom, agora 4 horas e 52 minutos, a gente vai para o intervalo, já voltamos com mais notícias aqui. BMC News. Informação que gera valor. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e, junto dos nossos convidados, vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Mercado de capitais,
o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. 5 para 5, estamos de volta com o BMC Closing. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei de tributação dos investimentos offshore, aqueles investimentos fora do país e em fundos exclusivos, que são aqueles geralmente familiares, com poucos cotistas. O texto agora segue para análise do Senado. O projeto é uma das prioridades do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas levou semanas se arrastando nas negociações e só entrou em pauta depois do presidente Lula demitir a então presidente da Caixa, Rita Serrano, para nomear Carlos Vieira Fernandes, indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. No último dia, um acordo entre os partidos da base levou à redução da alíquota cobrada das pessoas físicas por investimentos fora do Brasil, ao aumento da taxação sobre o estoque dos fundos exclusivos e sobre a atualização dos investimentos no exterior, e a antecipar o pagamento sobre o estoque dos fundos para dezembro. E também foram endurecidas as normas para que os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, FIAGRO, e fundos de investimento imobiliário, são os FIIs, mantenham, então, a isenção de imposto de renda. Hoje é obrigatório que eles tenham, no mínimo, 50 cotistas, mas o governo queria elevar a 500. O acordo, então, com a bancada ruralista foi de impor o piso de 100 participantes. Como regra adicional para evitar fraudes, o projeto estabelecerá, então, uma mesma família ali que não pode possuir mais de 30% do patrimônio deste fundo. Isso vai valer para parentes de até segundo grau. A Receita Federal queria uma regra mais dura ali por entender que é difícil fazer essa fiscalização, principalmente se houver uso de fundos fora do país. O governo esperava arrecadar 3,2 bilhões de reais este ano para compensar o aumento da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física e cerca de 20 bilhões de reais em 2024 para ajudar no ajuste fiscal. As mudanças devem reduzir a arrecadação, mas não foram divulgadas novas reestimativas pelo relator, o deputado Pedro Paulo. E as mudanças... O que nós fizemos aqui... Vamos lá. A gente está vendo uma... O que nós fizemos aqui é criar uma justiça entre aqueles que pagam o tributo, como a grande parte dos investidores do Brasil, e aqueles que tinham esse benefício de diferir eternamente o imposto que os demais pagavam. Então, nós, depois de longa negociação aqui com os líderes, ouvindo o governo, chegamos a esse acordo. Eu acredito que nós avançamos agora nos últimos dias nos ajustes que foram feitos no relatório. E eu posso citar aqui o acordo que nós fizemos com a bancada do agronegócio em relação ao FIAGRO. Encontramos ali uma justa medida para que nós continuássemos incentivando o FIAGRO a promover crescimento, a continuar crescendo e gerando investimento para o setor do agronegócio, para o setor imobiliário também, no caso dos FIIs. E a gente vai falar mais sobre esse assunto, que é muito longo e a gente precisa de muito entendimento até para falar sobre isso. Precisa ter muita atenção, porque a gente está falando de tributos. E no Brasil, tributos não é nada fácil. Então a gente recebe Matheus Bueno, tributarista
e sócio da Bueno Tax Lawyers. Ô Matheus, bem-vindo. Ajuda a gente a entender isso em poucas palavras, porque por mais que a gente esteja aqui ligado ao mercado financeiro, por mais que a nossa audiência tenha também mais conhecimento em relação a esse tema, se a gente está falando de tributos, a gente esbarra em exceções, em poréns, em vírgulas, e aí a gente queria contar com a sua ajuda para entender de fato, então, o que está em jogo aí. Primeiro ponto, uma medida bem vista, no geral, pela sociedade, que clama, né, por um maior pagamento de tributos daqueles que ganham mais dinheiro. Mas isso pode, de fato, trazer essa taxação para esse público mesmo? Ou sempre vai ter uma brechinha, um outro caminho, uma outra opção de investimento que pode acabar não tendo esse resultado que o governo espera? Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Maurílio e Isabela. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Conceitualmente, né, existe de fato o fim de alguns incentivos e o discurso por trás disso é de você trazer mais, vamos dizer assim, isonomia, né, e permitir que não só a maior parte da população de baixa renda que paga impostos inevitavelmente, mas a camada, o extrato mais alto ali da população também contribua. Mas eu gosto muito daquela frase que, em teoria, a teoria e a prática são iguais, mas na prática não são, né? Como você bem pontuou, pode ser que existam caminhos, né, que vão tentar ser explorados por essas pessoas, que, via de regra, são as que têm melhor assessoria, né, e as estimativas de arrecadação são estimativas de arrecadação, né. Tem que se tomar também como grão de sal aí algumas ponderações do relator e do governo, porque, embora haja esse discurso, né, de tributação dos mais ricos, etc., boa parte das medidas que o governo tem colocado na mesa para discussão afetam a classe média, né? Não é exatamente riquezas enormes que estão sendo atingidas. Por exemplo, a tributação de ativos do exterior, que a gente vai detalhar logo mais, atinge qualquer pessoa que tem investimento no exterior. Isso está longe de ser algo exclusivo de grandes bens ou de grandes bolsas, né? Hoje em dia, cada vez mais você vê grandes bancos comprando corretoras e bancos do exterior para facilitar algo que já está cada vez mais comum, que é o pessoal diversificar sua carteira e colocar dinheiro lá fora. Então, vamos aproveitar e já continuar, já pegar esse gancho aí que você já trouxe em relação a essas taxações para quem tem dinheiro no exterior. Quais são as complicações, então, dessa nova regra? Bom, vamos lá. Hoje, quem aplica o dinheiro no exterior diretamente já está sujeito a pagar imposto no Brasil. E, via de regra, esse imposto vai ser pago ou pelo chamado carnê-leão ou como ganho de capital. Trocando em miúdos, mensalmente a pessoa tem que fazer a apuração do imposto e gerar uma guia e pagar para o governo. As alíquotas podem chegar até 27,5% e é algo complexo, mas não muito diferente de quem, por exemplo, tem um imóvel e aluga o imóvel no próprio CPF, aluga o imóvel na pessoa física. Então, investir dinheiro no exterior hoje na pessoa física já é sujeito à tributação. O que essa medida faz com essas pessoas que já têm investimentos no próprio CPF no exterior? Ela, até de certa forma, ajuda, porque de um lado, a alíquota que vai até 27,5% vai cair para uma alíquota de 15%. Então, vai haver sim uma vantagem de redução de tributação naquele rendimento que eu já recebo em meu nome de um investimento que esteja no exterior. Lembrando que eu não preciso trazer o dinheiro para o Brasil para estar sujeito a essa tributação. O mero fato de já cair $1 novo na minha conta no exterior já me obriga a apurar esse imposto. Porém, do outro lado, agora eu vou ter que fazer uma apuração mais complexa. Na própria ficha, na declaração de imposto de renda, vai haver uma ficha específica, aquela que a gente faz anualmente, para eu detalhar essas aplicações. E onde que a situação é ainda mais, vamos dizer assim, severa a modificação. Para quem possui as chamadas offshores ou mesmo trusts, né, que são veículos de investimento no exterior, até hoje a regra tem sido você só tributar no Brasil o rendimento depois que ele é disponibilizado para o acionista ou para o beneficiário. Esse projeto de lei, que nasceu como medida provisória, que um projeto de lei acabou de ser votado, ele faz com que essas entidades sejam praticamente transparentes. Então, todo ano, o lucro que essa entidade, essa chamada offshore, esse trust tiver, vai estar sujeito à tributação no Brasil, a esses 15%, mesmo que a entidade não pague dividendos ou distribua rendimento para o seu sócio. Essa é uma grande mudança drástica e vai afetar bastante quem tem esse tipo de veículo. Porque qual que é a mágica desse veículo, né? Além de você, naturalmente, diversificar a sua carteira, você consegue diferir o imposto.
E a mesma lógica está acontecendo para os fundos fechados. Então, o que o governo está buscando nessa arrecadação é mudar a regra para que você permita que anualmente os contribuintes recolham esse imposto de rendimento no exterior. E também, a gente pode detalhar logo mais adiante, eles estão querendo tributar o estoque, né? Permitindo, inclusive, que os investidores, os contribuintes, atualizem o valor dos seus investimentos, porque eles estão a um custo hoje defasado, né, na declaração de imposto de renda, e ao fazer essa atualização, surge essa riqueza na declaração, e aí você tributa ela. Mas, na opção do contribuinte, ele pode fazer isso com uma alíquota menor. Matheus, tributaristas, né? Você que é advogado especializado em tributária, vocês veem risco aí dessa taxação de fundos exclusivos, offshore, acabar parando na justiça, né? Por exemplo, fundos exclusivos, tem a questão da tributação do estoque, de rendimentos dos fundos até 31 de dezembro deste ano. É um ponto que também pode ser judicializado, não só esse, como outros pontos aí dessas novas regras? Certamente, Isabela, porque o que acontece é o seguinte, essa é a terceira ou quarta vez nos últimos 5 ou 6 anos que o governo tenta instituir essa tributação. Tanto em relação ao que a gente chama de offshore, né, que são os investimentos fora do país, como nos fundos fechados, que se chama agora de onshore. E toda vez que o governo tentou isso, ele tentou a mesma coisa que está sendo colocada nesse projeto de lei que está sendo votado, que já foi aprovado na Câmara e vai para o Senado. Tributar o estoque, né? E aí, a discussão que surge e deve ir para o Judiciário é se essa norma poderia alcançar os rendimentos que foram auferidos antes da vigência da lei. Porque pensa só, se eu fiz uma aplicação há 10 anos, seja num fundo fechado brasileiro, seja num offshore, num veículo no exterior, e esse patrimônio foi crescendo até hoje, a mudança da norma, ainda que permitido, não haja nenhum vício de constitucionalidade, algo assim, ela só deveria valer dali em diante. Então, os rendimentos que eu tiver a partir do ano em que a lei entrou em vigor, seriam aceitáveis estarem sujeitos a essa nova norma. Mas o estoque, que é boa parte da estimativa da arrecadação do governo vem da tributação desse estoque, não poderia ser alcançado. O governo parece que sabe dessa possibilidade, né, porque várias vezes ela foi discutida, e deu, vamos dizer assim, uma colher de chá para os contribuintes, permitindo que tanto para quem tem ativos exterior como para quem tem fundo fechado no Brasil, se faça a chamada atualização do valor. Então, esse estoque seria tributado numa alíquota menor. Então, os investidores vão ter, sendo aprovada essa lei, vão ter 2 caminhos, ou 3, né? Se sujeitar à norma e não discutir nada, optar por discuti-la e se sujeitar à norma só dali em diante e discutir o passado, ou aproveitar a oportunidade que a própria lei permite e tributar o passado numa alíquota menor. Então, eu acho que o mundo dos investidores vai se dividir entre aqueles que querem realmente disputar e manter o rendimento do passado sujeito ao diferimento até que esse dinheiro venha para o bolso dele, efetivamente, que é a regra antiga, ou seja, a regra vale a regra da época a regra que fosse contemporânea ao rendimento. E hoje, como a regra é diferir o imposto até o dia do saque, ou do dividendo do rendimento, o estoque ficaria sujeito a ele. Mas eu acredito que, como a diferença é relevante, né, é de 15% para 8%, uma boa parte dos cotistas, dos investidores no exterior, talvez queira agarrar a oportunidade, atualizar e também não entrar numa briga, porque o judiciário brasileiro ele é algo custoso, longo, né? E a insegurança tem o seu custo. Então, acho que uma boa parte vai acabar aproveitando e indo para esse caminho. Mas, respondendo a sua pergunta, deve haver, sim, judicialização, porque essa é uma regra antiga e tem muito estoque de benefício, de lucros, né? Nessas estruturas. Para variar, né? E, então, só para a gente relembrar, a gente já falou dos pontos importantes, né, das offshores, dos fundos exclusivos, né? Quais são os outros pontos importantes que você acredita que gera confusão, né, para o investidor em relação à atualização de rendimentos, né, que agora a partir de janeiro de 2024 valem as alíquotas estabelecidas para os rendimentos de offshore. Foi o que estava explicando aqui, mas eu queria que você desse mais detalhes em relação ao que precisamos saber em relação a essas novas regras. Bom, a gente tem basicamente 3 grupos de temas aqui, né? Tem os investimentos no exterior, que é o que a gente chama de offshore, que são as offshores, entidades, os trusts e as aplicações em nome da pessoa física, que eu já detalhei um pouco antes, né, que a alíquota até reduziu. O projeto de lei, a medida provisória, quando surgiu, né, lá em maio, depois virou um projeto de lei, ela colocava uma tabela progressiva, que é de 15 a 22,5. Mas para você chegar na alíquota máxima de 22,5 era muito rápido. Você podia, a partir de R$50 mil, praticamente $10 mil, você já estava sujeito à alíquota mais cara. Então, houve um avanço, né, quando eles reduziram a tributação a 15%, que, por sinal, é a mesma alíquota que está sendo proposta para o segundo grupo
o segundo tema, objeto dessa lei, né, do projeto de lei, que são os investimentos nos fundos fechados. E nos dois, né, o que os contribuintes vão estar sendo mais afetados é o fim do diferimento, que na entrevista o relator bem pontuou. Então, essa é uma grande vantagem para quem está fazendo investimento que deixaria de existir. Existe uma grande discussão que a gente acabou de mencionar sobre o estoque, né? Mas o maior efeito justamente é você passar a cada 6 meses para os fundos fechados e anualmente para as offshores, começar a pagar o seu imposto do rendimento que está acontecendo ali. E tem um terceiro grupo, né, que o relator comentou também, os acordos com a bancada do agro, etc., que é mexer em fundos brasileiros que não são os fundos fechados. E basicamente os fundos de investimento imobiliário são os FIIs e os FIAGROS, né, foram objeto dessa regulamentação. Existem outras questões muito mais complexas sobre transformação de fundos, e aí mexe em fundos de investimento de ação e outras coisas, mas o que acho que é mais relevante aqui nesse terceiro bloco é justamente aquilo que você já mencionou, Isabela, que é a mudança do número mínimo de cotistas, né? Hoje, os fundos de investimento imobiliário, por exemplo, eles têm isenção do rendimento, a gente não fala dividendo, porque o fundo não é uma entidade que paga dividendo, mas é um conglomerado ali, um patrimônio separado que paga rendimento, e hoje a gente tem essa isenção para os FIIs com um mínimo de 50 cotistas. Né? O que o governo está querendo fazer é evitar que essa estrutura seja usada por pequenos grupos de investidores, basicamente famílias com muito patrimônio, que com apenas 50 cotistas já conseguem colocar boa parte do seu patrimônio ali, explorar aquela atividade com uma tributação reduzida. O que eles estão fazendo então? A proposta do governo na medida provisória era subir para 500 o número mínimo de cotistas, e depois dessa discussão na Câmara, acabou se chegando a um consenso, um acordo para chegar a 100. Então, se discutiu até 300, mas acabou ficando em 100. Então, para quem tem investimentos em fundo imobiliário, que acho que é boa parte da audiência aqui, provavelmente nada vai mudar, porque os fundos imobiliários que a gente costuma aplicar são negociados em bolsa, eventualmente tem questões desse tipo, mas são fundos que já estão contemplados pelas regras atuais e devem estar contemplados nas regras futuras. Quem vai se preocupar e sofrer alguma tributação são justamente esses pequenos grupos, né, essas famílias que têm um patrimônio alto e que conseguem usar essa estrutura com um número de cotistas um pouco menor. Por isso o governo acordou para que, além da regra dos 100 cotistas, pelo menos nenhuma família possa ter mais do que 30% do patrimônio ali no fundo, para você deixar que eles sejam utilizados como ferramentas ou instrumentos de, vamos dizer assim, poupança popular ou investimento coletivo. Né? Matheus, agora a gente mudando um pouco de assunto, indo para a reforma tributária como um todo, relatório avançando também, em Brasília muitas negociações, muitas conversas para justamente conseguir essa aprovação. Uma reforma que começou com a proposta de facilitar a cobrança de tributos, mas que pelo jeito está caminhando de uma forma que está ficando cada vez mais complicado, mais exceções, mais regras diferenciadas, o que leva muita gente a falar assim também, né? Será que valeu a pena pensar nessa reforma se no final das contas mexemos tanto que ela ficou mais difícil? Primeiro eu queria saber se você concorda, se você acha que do jeito que está o projeto está mais difícil mesmo, ou se ele conseguiu simplificar, que a ideia era essa, e se você concorda ou não, e se você concorda que está mais difícil, qual o caminho que você acha que deveria ter sido seguido? A minha opinião pessoal, tanto com relação à reforma tributária da PEC, né, da Proposta de Emenda Constitucional, que a gente chama de reforma tributária do consumo, que ali a gente mexe em alguns tributos, como essas medidas que o governo tem feito, o governo federal via projeto de lei ou medida provisória, que são basicamente tributação da renda, é que a situação tende a piorar. Acho que a arrecadação vai aumentar e o peso, o custo do nosso Estado vai, infelizmente, continuar sendo suportado pela população. É verdade que, por exemplo, a tributação de fundos fechados, e mesmo do offshore trust, tem como pano de fundo uma lógica inegável de que você está tributando de forma similar, né, a grande população de que pequenos e grandes investidores, né? Mas a minha principal crítica é que a gente está discutindo primeiro melhorar o pedágio da rodovia, sendo que a rodovia não está sendo muito melhorada, né? Então o nosso Estado infelizmente está muito longe de servir a população da forma como deveria. Então, em vez de trabalhar na eficiência, né, no melhor gasto do dinheiro, o caminho mais simples tem sido aumentar o tributo. Isso está longe de ser ligado pelo próprio governo. A ministra Tebet outro dia mencionou justamente isso, né? Não começa a aumentar a arrecadação do que você reduzir despesas. Então, fecho meu parênteses aqui, isso é uma lógica comum, um governo de esquerda, né, que acredita que o Estado é o motor da economia, e aí você concordando ou não com essa visão, você tem que entender que essa é a regra do jogo. Então o governo está sendo muito, vamos dizer assim, agressivo
Eu milito na área tributária um pouco mais do que 20 anos, e há pouco tempo eu vi um ano tão agitado, né, de tantas novidades legislativas, porque o governo já gastou dinheiro. Né? A gente tem que lembrar que essas medidas que estão sendo votadas e acordadas de última hora, a gente está no final de outubro, né? Querem que isso já comece a valer no ano que vem. Isso tudo é para zerar um déficit que já existe. Né? Então o orçamento do ano que vem já está contando com isso. Então há projetos de leis, medidas provisórias e até a PEC está lá para ser discutida, mas o governo já está contando com muita coisa. Sobre a reforma tributária do consumo, eu acho que os profissionais da área se dividem entre um grupo que realmente é muito otimista, né, e vê que a economia só vai melhorar com essa arrecadação, e alguns que julgam esses muito ingênuos e acham que, na verdade, só vai haver aumento de arrecadação e que não dá para dizer no Brasil, no universo tributário, que pior do que está não fica. Eles realmente são muito pessimistas. Eu estou no meio do caminho. Eu acho que realmente a reforma pode ter avanços. Eu acho que um grande ganho do jeito que está sendo colocada a reforma é a gente dar mais transparência para a arrecadação. Hoje você pode comprar de um parafuso até um sanduíche ou um veículo e você não tem certeza do que há de tributo de consumo ali dentro, né? E essa reforma, nas premissas que ela está sendo colocada, daria muito mais transparência. Por outro lado, eu acho que você poderia ter ajustado boa parte do que está se tentando hoje sem ter mexido na Constituição. Existem muitas coisas que funcionavam, né, e podiam ser melhor ajustadas, e você não precisava dar um Ctrl+Alt+Del e zerar tudo, né? Porque a gente vai passar por tempos muito difíceis. Vai haver um período de transição para nós contribuintes de 10 anos, em que a gente vai viver basicamente com dois mundos, né? Um mundo antigo e um mundo novo. E isso já é difícil de controlar hoje em dia, vai ficar mais difícil. Então, ainda que a gente seja otimista, né, e acredite que a reforma vai trazer o Brasil para uma situação melhor, só vai melhorar depois de piorar bastante. A gente vai passar por essa transição apanhando muito. E o relator, né, que apresentou o parecer ontem, ou antes de ontem, na CCJ do Senado, as principais mudanças que ele fez, uma delas que está chamando muita atenção, é que ele está tentando colocar um teto, né, que é o IVA, né, o novo imposto que está surgindo para substituir alguns, e não tem uma arrecadação máxima. Então você ajustaria ali para você não permitir que essa reforma seja um subterfúgio para aumento de arrecadação. Porque desde o começo da PEC, a promessa do governo é que ia tentar simplificar, dar mais segurança, mas não aumentar a arrecadação. Só que ao mesmo tempo ele dizia, eu não posso também abrir mão de arrecadação, porque a máquina custa e a gente precisa mantê-la. Então, uma forma que o relator entendeu conveniente foi aceitar algumas das emendas que foram apresentadas, tinha mais de 600 emendas apresentadas lá no Senado, que estipulavam um teto. Quem vai controlar isso, como é que vai ser aplicado, ainda está longe da gente saber, mas é uma tentativa de você tentar reduzir. Mas voltando à sua pergunta, Moreira, ele realmente vai ser vão ser momentos difíceis, né? O nosso universo tributário já é difícil e a gente vai ter que conviver com o que tinha, interpretar o novo, e sempre com receio do governo usar isso para aumentar a arrecadação. Isso seria uma trava, né, Matheus, a proposta, né? Pegaria uma média dos últimos 10 anos, se eu não me engano, de quanto que o governo arrecadou em tributos e passaria a ser uma trava, não poderia passar daquele limite. Agora, realmente, como você falou, a proposta parece boa, parece interessante, mas como regular isso? E aí, quando atingir essa marca, esse teto, vai acontecer o quê? Vai acabar a cobrança de impostos? O que vai ter depois disso? Ou vai devolver para a população? Enfim, são perguntas que realmente estão deixando as pessoas muito confusas, principalmente para a gente que está aqui de fora. Uma outra questão que ele colocou é a questão da Zona Franca de Manaus, né? Ele é do Amazonas e ele fala que essa mudança, como tem essa mudança importante, que a tributação deixa de ser no local de produção e passa a ser passa a ser no local de consumo, a Zona Franca de Manaus passaria por uma grande redução e o estado do Amazonas poderia até quebrar, nas palavras dele, que teria uma redução no PIB de pelo menos 15% do estado. Essa alternativa que ele criou, de criar alguns incentivos para o Amazonas, você vê com bons olhos? Você acha que também é uma alternativa viável? Eu acho que é o que eles estão conseguindo fazer, né? A Zona Franca tem a sua origem, essa história. Os críticos apontam que é muito caro a manutenção daqueles incentivos, né? E que se fosse, por exemplo, para manter a floresta em pé, era muito mais barato o governo brasileiro adotar outras estratégias do que dar tanta renúncia fiscal. Mas a gente sabe que não só o lado do Estado, né, que representa a população que está empregada por essas empresas, mas as empresas também, é muito forte. E desde o começo da discussão da reforma tributária, justamente para você não comprar essa briga toda, as primeiras minutas já tinham previsões de se manter a Zona Franca.
Isso está sendo feito de uma forma que você usava no começo o chamado imposto seletivo, que nós chamamos de imposto de pecado, que é um imposto que incidiria sobre bens, né, e mesmo serviços que sejam nocivos à saúde, ao meio ambiente. A primeira alternativa era tentar usar isso para você tentar equalizar e botar uma desvantagem, né, para os produtos que não forem feitos na Zona Franca. E agora está se criando um novo tributo, uma CID, né, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, para tentar equilibrar. Mas essa é uma discussão que existe para outras regiões também, né? A gente tem um fundos nacionais, onde a União se compromete a distribuir essa arrecadação. Por quê? Quando você muda um sistema tão complexo como o tributário, que é tão importante, né, tantos 27 unidades federadas, né, Estados Unidos Federal, mais 5.500 municípios dependem dele, há um solavanco, né? Então, por mais que a transição para o nosso contribuinte seja de 10 anos, o texto original da proposta prevê uma transição para os entes arrecadadores de 50 anos, para que não houvesse nenhuma discussão que a gente está impondo nenhum solavanco, né, que alguém perdesse muito, ganhasse muito imediatamente. As versões mais recentes, depois do parecer do relator, poderiam reduzir isso para 30 anos. Né? Então tem gente que critica a transição, mas ela sempre vai precisar existir, e essas desigualdades regionais aí faz parte das nossas jabuticabas. Né? A gente tem muitas questões que no universo tributário estão pautadas basicamente numa finalidade extrafiscal, né? Não é só para arrecadar, é para você beneficiar uma região ou um segmento. Então, quando a reforma tributária começou, a promessa de simplificação foi cada vez ficando menos aparente, né? Mais opaca. E essa questão da Zona Franca acaba sendo um grande obstáculo, né? Porque você defende a criação de um imposto só, de uma alíquota só, e a gente já passou a SAPEC 45 é de 2019, né? Ela parou um pouco na pandemia, voltou a andar esse ano. O presidente da República e os presidentes, tanto da Câmara como do Senado, assumiram o mandato esse ano, prometendo que isso ia ser uma prioridade, a reforma tributária ia ser uma prioridade. Então eles têm que entregar a promessa, né? E eles estão tentando fazer isso, mas para você conseguir aprovar um negócio desse, votar com 2 turnos, 3/5 dos votos nas 2 casas, você precisa conciliar muitos interesses. Então o que era muito simples foi complicando, mas a Zona Franca, verdade seja dita, já está desde o começo assim. Então é algo que nós, como sociedade, vamos ter que sempre nos posicionar, né? Se vale a pena para nós, a gente, como Estado, gastar tanto dinheiro assim para manter uma região diferenciada. O relator da reforma, né, para terminar aqui, no Senado, na CCJ, apresentou um parecer pedindo, inclusive, que todos os regimes excepcionais que estão lá dentro, são vários, né, tem mais de 20, 30, fossem revistos a cada 5 anos, para você também poder checar se está valendo a pena você dar aquele tipo de benefício. E esses benefícios são os mais evidentes e aparentemente louváveis, como você dar a redução de alíquota ou zero de tributação para alimentos, até questões sobre vamos investir em turismo, vamos investir em transporte, vamos dar para os profissionais regulamentadas um imposto menor. Então, se alguém está tendo um benefício, alguém vai pagar essa conta. E a sociedade vai ter que discutir isso, né? O lugar para se discutir isso é o Congresso, e a decisão que está sendo tomada lá pelos nossos representantes é essa. Então a Zona Franca deve permanecer, deve ter alguma forma de atenuar os impactos, e o tempo vai dizer, né, se a gente vai ter que revisitar isso muitas vezes ou se a gente vai se dar por satisfeito com o que está sendo proposto. Exatamente, viu, Matheus? Obrigado pelos seus esclarecimentos, por esse bate-papo aqui. Com certeza a gente ainda vai precisar de outras conversas à medida que o projeto for avançando. A gente vai te chamar novamente para entender outros pontos e debater esse assunto aqui, que é muito importante e faz toda a diferença no dia a dia da população. Obrigado, tá? Imagina, eu que agradeço, contem comigo. Maravilha. Agora, 17h22, o mercado fechou e a gente vai fazer um giro final antes do intervalo e antes da análise técnica. O Ibovespa, então, foi um dia de muitos ganhos aqui no Ibovespa, 1,73 no positivo, atingindo aqui, finalizando o pregão na marca de 114.776 pontos, um volume negociado de 17 bilhões 130 milhões, mais que ontem, mais que anteontem, em termos de volume. Quem puxou os ganhos foi a Vale, e ela na máxima do dia, inclusive, com a ação valendo R$ 65,30, valorização de 2,14%. Vale que teve até a negociação, né, suspensa, mas agora no finzinho do pregão, por conta de um vazamento. Depois veio a notícia a respeito do pagamento de dividendos e para os acionistas. Então, assim que a suspensão da venda
foi tirada, né, assim que as vendas voltaram, as negociações voltaram para a B3, a Vale atingia aí a máxima, que era de R$ 65,25, e fechou mais que isso, fechou em R$ 65,30. O mercado como um todo no verdinho aqui, fechando bem. Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Localiza, WEG, todas no positivo. E fechando no negativo aqui por volume, Petri 4, Petri 3, BRF e Prio. Apenas essas quatro. Somente esses quatro papéis de empresas brasileiras na Bolsa de Valores de São Paulo, hoje perdendo valor. A gente vai detalhar tudo isso com muito mais informações daqui a pouquinho. O dólar fechou em R$ 4,99, mais um dia de queda de 0,16. Mas a gente vai detalhar tudo isso com o analista técnico daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo aqui no Closing. Agora são 17h24, horário de Brasília. Eu quero te convidar para participar daqui a pouquinho do próximo bloco, que a gente volta já já. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto, para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. 5h27, estamos de volta aqui na programação da BMC News. Vou aproveitar para atualizar também o fechamento do mercado nos Estados Unidos. Dow Jones fechando em 0,76, S&P 500 fechando 1,18 no negativo e a Nasdaq também no negativo, 1,76%. Muito influenciada a Nasdaq por ser uma bolsa mais de tecnologia, justamente pelas Big Techs que apresentaram resultados que não agradaram ao mercado. Mas a gente vai voltar para o Brasil, para o Ibovespa, para saber tudo em detalhes do que aconteceu nesta quinta-feira com o Eduardo Garuffi, trader, investidor e CEO do SST. Oi, Eduardo, tudo bem com você? Bem-vindo mais uma vez ao Closing. Boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Espero que me escutem bem. Me escutam bem por aí? Sim, tá ótimo. Estamos te ouvindo muito bem e a gente queria saber qual que é a sua avaliação dessa quinta-feira. Muito bem, eu vou até pedir para o pessoal da produção colocar o gráfico, tá aí já. Ibovespa, índice futuro, mercado no Brasil hoje super positivo, né? A gente tem um cenário aqui em Ibovespa que eu quero mostrar para vocês, que é um cenário difícil. Eu vou colocar um zoom um pouquinho para fora e eu quero desenhar aqui com vocês
esse cenário que é, na verdade, um cenário que já acontece há algum tempo. É um canal, isso que a gente chama de canal, é um canal de baixa, ou seja, é aquele mercado que vai colocando o investidor numa situação de sofrer, porque ele forma dias positivos, ele forma dias bastante otimistas, como hoje, e acaba que, um pouquinho além, ele volta a descer. O cuidado, especialmente para o investidor agora, é que a gente está, vou colocar bem pertinho para a gente ver, é um dia fantástico, é um dia que fecha aí 1,73 de alta, porém, ele está em médias importantes, tá? Essa média que a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar ela, essa média que a gente tem aqui verde, encostando, é uma média de 20 dias, nos últimos 20 dias, e ela está de novo testando, e é uma região que o mercado costuma voltar e testar abaixo de novo. Apesar, e aí a minha única reserva a isso, é que a gente tem médias importantes acima dos 200 dias, o mercado... Acho que travou, né? Acho que travou aí. Problema na conexão. Eduardo Garufo estava fazendo um giro aí para entender melhor o que foi o mercado nesta quinta-feira, e o Maurílio que trouxe para a gente um fechamento de mercado que teve inclusive aí no final do pregão a interrupção, né? As ações da Vale pararam ali no leilão e depois acabaram voltando. Foi inclusive um dos grandes destaques após o vazamento de notícia e também a suspensão de negociação lá na B3. Então, a Vale voltou a negociar e anunciou o pagamento de R$ 2,33 por ação em dividendos e juros sobre capital próprio, aprovando inclusive o programa de recompra, né? A mineradora divulga seus resultados, então deve divulgar a qualquer momento. A gente está de olho aqui para ver os resultados de Vale. Vamos então voltar com o Eduardo Garufo, para ele concluir seu raciocínio sobre o dia de hoje. Pode ir, Eduardo. Eu não faço a menor ideia onde eu parei, mas em resumo, quero deixar isso com vocês, esse recado. Cuidado com o otimismo. Mercados que ficam em canal, nesse movimento de sobe e desce, eles têm dias fortes. É um cenário que forma dias muito bons de alta, que dão animação. Então, cuidado, ainda tem barreiras importantes um pouco acima. Amanhã, sexta-feira, é um dia que costuma não ser grande coisa. Então, vamos observar amanhã, sexta-feira, para a gente conseguir, na semana que vem, ter uma boa decisão. Se amanhã for um dia positivo, eu estou bastante otimista que a semana que vem pode, quem sabe, tentar quebrar esse ciclo de baixa e a gente poder ter um novo ciclo aí realmente com uma tendência. O que você tem para ver, para analisar aí para a gente, por favor, em relação à Petrobras? Hoje o petróleo caiu, um pouquinho mais até do que o percentual que caíram os papéis da Petrobras, mas o que você pode dizer em relação a esses papéis do ponto de vista da análise técnica? Vamos lá, Petrobras. A gente tem uma tendência muito clara, é fácil. Quando a gente pergunta para uma criança o que está acontecendo com um desenho como esse, e ela fala, está subindo, é um indicativo, é um indicador de que é uma tendência. E aqui, uma criança vê que está subindo. O que acontece quando a gente tem fortes altas como a Petrobras? E vou até dar um zoom aqui para a gente poder ver um pouquinho mais de perto. Quando a gente tem dias como esses últimos dias todos de outubro, que foi realmente um movimento muito impulsivo, muito forte, muita gente acaba entrando um pouco acima demais, ou seja, já muito longe das médias. Então, o cuidado que o investidor tem que tomar agora apesar de estar numa média, que é uma média que são os 20 dias, eu adoro a média de 20 dias, ela funciona super bem. Em algum momento, a gente vai ter um teste nos 200 dias, também é normal numa tendência de alta. Então, você que é investidor, não se preocupa com eventualmente uma correção aqui na faixa dos 31, 32. Eu ainda não acredito que isso vem. O Bovespa ainda vem tentando fazer novas máximas, mas a gente está num preço ótimo, é a média dos 20 dias. Se a gente olhar, e é o que o grafista faz, é isso, olhou para trás, o que veio funcionando esse tempo todo? Testes nas médias de 20 dias, o mercado retoma a tendência. Então, eu acho um bom ponto. Quem está comprado em Petrobras e pensa em continuar comprando, é um ponto interessante, mas não se assuste se vier testar. O mercado precisa respirar de tempo em tempo, faz parte do ciclo, mas ainda sigo otimista com Petrobras. Eu acho que apesar de um dia
fraco. Eu estou bastante otimista. E você poderia dar uma olhadinha, neste momento, aliás, a gente viu ali, eu estava falando em relação à Vale, né, que teve ali, acabou parando as negociações ali por conta do anúncio. Como é que você está vendo o Vale? Tem a divulgação do resultado? Estou acompanhando aqui para ver se já saíram os resultados de Vale, inclusive estava afetando bastante as ações essa expectativa dos resultados. Como é que está a posição? O pessoal gosta aí, né, de Vale. Como é que, na sua opinião, é hora de se posicionar em Vale? Eu também adoro o Vale, e a Vale ficou tão fácil assim. Quando eu falo fácil, entendo com entre aspas, tá? Ela ficou relativamente simples da gente pegar oportunidades, porque ela vem trabalhando nos últimos anos, literalmente anos, em um caixote bem grande, bem desenhado, que fica aqui dos 50 e pouquinho, 60, vai ali perto do 100, volta. Eu, inclusive, já comentei em Morning Call aqui na BMC, desse fundo, dessa região dos 60, que eu gosto muito dela. Eu tento entrar comprado nela e não procuro passar muito aqui dos 75. Esse gráfico que a gente está vendo aqui é um gráfico semanal, ou seja, cada um desses candles que eu estou mostrando para vocês representa uma semana, então é um prazo um pouquinho maior, tá? Então, cuidado, porque agora, apesar da gente ter um cenário bem grande, que vai dos 60 ao 90, no gráfico diário, a gente tem uma pequena tendência de baixa, uma pequena correção, e apesar de hoje a gente ter um dia de 2,1%, 2,14%, tem uma barreira super importante no 6575, que são médias que o mercado trabalha, médias que o mercado gosta de realizar. Olha só a média dos 200 dias, o que acontece aqui no dia 25 de julho, olha tudo isso que aconteceu aqui ao longo de setembro, outubro. Então, cuidado, quer comprar Vale, cuidado com essa barreira. Eu esperaria ela romper antes de continuar comprando, mas para o longo prazo eu gosto, acho que ela está barata. A gente podia partir um pouco para o varejo, Eduardo, porque o varejo hoje se animou com os números do IPCA 15, fechou todo mundo praticamente aqui no verde, Açaí, Magalu, Natura, Lojas Renner, muitos, praticamente todas aqui, menos a Lojas Marisa, que também teve uma queda bem significativa de 5,63%. Mas até Americanas hoje subiu, Guararapes, Alpargatas, e eu queria pedir para você dar uma olhada em Açaí, que aqui em relação a volume, teve uma valorização importante aí de 6,07%, ficou entre as mais importantes ao lado de Magalu. Aí eu queria que você olhasse para a gente, por favor, o Açaí, o que os números dizem da análise técnica. Perfeito. A gente tem, realmente, olhando os outros varejistas, ela é a que está um pouco mais resiliente em ficar lateral. O que eu quero dizer com isso? Ela já teve a sua queda, ao longo do ano ela veio ali dos 20, 22 e foi ali testar os R$10. E ela vem nos últimos tempos, né, nos últimos meses, vou inclusive desenhar aqui de novo, isso aqui, ó. Eu não gosto muito desse tipo de cenário, esse cenário de retângulo. Porém, esse fechamento de hoje é um fechamento interessante, porque ele pode trazer alvo aqui para os 12,70. Tá? A única coisa que me preocupa um pouco em Açaí é que ela teve no final do dia uma retração, ela chegou a estar mais forte ainda. A Açaí chegou a ter 7,3% em algum momento do pregão, depois retraiu, ela teve aqui uma retração de 1,9% ao longo do dia. Então, nos detalhes a gente consegue encontrar oportunidades. Quem gosta da empresa, vale eventualmente tentar estar posicionado, mas muito cuidado com os 12,70, alvo importante, a região que o mercado vendeu em setembro, pode ser uma oportunidade, mas com bastante cautela, porque o teste está aqui na faixa dos 10,75, então eventualmente você compra 11,70, 11,80, o seu risco tem que estar abaixo dos 10,70. Pode não ter o que a gente gosta de chamar de risco-retorno, ou seja, o payoff, né, a oportunidade, ela pode não ser tão boa. Então, apesar de um bom volume, apesar de um bom dia, eu iria com cautela. Quem gosta de Açaí, agora é cautela, não está tão bom assim o risco-retorno. Em relação à Gol também, que estava aí subindo bastante, inclusive depois do anúncio da parceria estendida com a Air France, como é que você vê a aérea? Eu normalmente, uma opção minha, normalmente a aérea eu gosto mais de fazer, quando eu faço operações mais em curto prazo, não tanto do lado fundamentalista e também não
não é onde eu foco nas ações no Brasil. A Gol, ela tem uma situação que é interessante, porque ela está tentando, ela quebrou uma tendência. Vamos lembrar todo mundo, né, gente? Tendência é quando algo está com tendência de fazer alguma coisa. O Gol estava com uma tendência de cair, uma tendência de baixa, desde julho. E a quebra dessa tendência foi forte. Quando você vê uma quebra, quando a gente vê uma quebra que é formada por uma sequência de dias direcionais, como aconteceu com a Gol agora em outubro, as correções deveriam ser compradas se você gosta de se posicionar pelos gráficos. E quem foi ali, eventualmente esperou uma correção e comprou talvez depois de 1, 2, 3 dias, eu gosto muito de 3 barras de alta, tá? É um dos sinais que eu mais gosto. Quem comprou está indo bem. A opinião do Eduardo Garuffi aqui, eu acho um pouco alto agora. Tá? Eu acho que o risco-retorno para a operação com gráfico ficou um pouco ruim, porque está distante da média, porque a Gol veio caindo, a gente não pode esquecer, o mercado tem memória, o mercado não se esquece das coisas, ela veio caindo por um tempo. E tem uma barreira psicológica que para mim é a maior que existe nos gráficos, que é a média dos 200 dias. O mercado olha, fundos olham, gestores olham, todo grafista olha. Então, é a cautela que tem que ter com os 8,86, que é uma barreira. Quem já está comprado em Gol, no entanto, ali é um ótimo ponto para você eventualmente considerar se não faz uma realização parcial, ou eventualmente sai da posição e espera uma nova oportunidade mais à frente. Garuffi, eu queria sair um pouco das empresas e pedir para você dar uma olhada no dólar agora. A gente está registrando aqui vários dias já de queda. Hoje chegou a 4,98 e eu queria saber o que dá para a gente avaliar em relação ao gráfico, analisando o dólar futuro. Perfeito. O dólar é interessante porque eu e Marco Prado, nos Morning Calls, a gente já discutiu bastante sobre ele e a gente meio que ficava em pontas opostas, hora ele acertava, hora eu, mas no fim do dia o dólar fez uma coisa que eu estava imaginando que ele fizesse. Então, só para a gente dar um contexto, tá? E eu vou dar um contexto com o gráfico semanal, que é o melhor contexto que a gente consegue ter, tá, de algo. O gráfico semanal ele já vinha mostrando fraqueza. O que significa fraqueza, Garuffi? Significa que os movimentos direcionais começam a cada vez ficar mais fracos. Os movimentos opostos começam a ficar mais fortes. É quando uma tendência começa a mudar. E eu comecei a observar a mudança dessa tendência, especialmente quando o dólar começou a testar um suporte super importante aqui no 5. 5 redondo, R$5 redondo, é um suporte psicológico, é aquele que o investidor nem é grafista, nem acessa profit, não usa nada, ele ouviu 5, ele talvez pense assim, puxa, eu acho que eu vou comprar porque está barato, alguns acham que não, quem sabe se perde 5. O fato é, 5 é um suporte importante, a gente viu semanas de alta, vencendo 5 de novo, muita gente ficou otimista aqui no fundo, eu não estava otimista nos 4,90, estava achando barato. Agora, a gente vem de novo tentando vencer 5 para baixo. O que eu acredito, o Garuffi acredita que é necessário para realmente o dólar ter queda, é ele vencer. Eu vou marcar um ponto aqui bem pequenininho, é ele vencer essas mínimas aqui do 4,92, 4,91, para quem sabe ele buscar uma nova mínima abaixo dos 4,79. Tá? E aí, olhando o fechamento do dia, sim, uma sequência boa de dias de baixa, mas elas vêm enfraquecendo. Então, é o que eu falo, são os detalhes. Os dias foram começando a ficar mais contraídos na baixa. Então, por mais que ainda tenha essa inércia, a gente não pode deixar de respeitar isso, está ficando um pouquinho mais fraco. Então, tem que ter um pouco de cautela. O diário tem, de novo, 200 dias abaixo. Então, cautela para quem está apostando no dólar para baixo. Vamos esperar um pouquinho. Eu esperaria abaixo do 4,92, teria um pouquinho de paciência ali, antes da gente realmente ver um dólar caindo, de fato. Perfeito. Vamos dar uma olhada em IRB Brasil, que sempre é uma ação mais polêmica, né? Esteve entre as maiores altas hoje, né? Gol, CRF, B3 e IRB Brasil, terceira maior alta do dia com 6,09%. Bom, como eu estou começando agora a participar aqui do fechamento, eu não vou ser muito polêmico ainda, no Morning Call eu era um pouco mais e eu dava uma opinião um pouco diferente, assim, mais direta. Vou tentar dar nessa aqui, tá? Uma coisa que eu não gosto está acontecendo com ele, que eu vou desenhar, tá? É um mercado muito lateral, muito de lado.
que significa, Garuf, um mercado de lado? Significa que existe um bom dia de queda para quem aposta na queda, de repente um bom dia de alta para quem aposta na alta. Quedas seguidas de altas, seguidas de quedas, seguidas de altas. O que significa esse mercado? Significa que ninguém está ganhando dinheiro. Está todo mundo se machucando. Está todo mundo se machucando. Quem vê um dia de alta, puxa, pensa assim, agora vai, vamos lá, vamos participar desse movimento de alta, de repente vem um dia de queda. As pessoas que eventualmente apostam para baixo, tentam vender por qualquer razão, de repente vem um dia de alta. Esse tipo de ambiente é um ambiente muito congestionado, é o tipo do termo que a gente usa, congestionado. Então, é um dia bom? É, só que ele não tem um grande alvo. O alvo que a gente pode ter nesse dia não passa do próprio tamanho dele, não passa muito mais do que 6%, porque aqui, já nessa região aqui, ó, dos 44 e 30, a gente tem no dia 14/9, no dia 29/9, 2 dias praticamente agora em outubro, vendedores aparecendo. Então, um pouco de cuidado, esse tipo de dia chama a atenção, dá vontade da gente entrar, mas a gente está no meio de uma congestão. E meio de congestão é o pior lugar, pelo menos numa visão grafista, é o pior lugar para se posicionar. Bom mesmo é tendência. Então, um pouquinho de cautela com o IRB Brasil. Vamos pegar agora uma outra área, aproveitando a sua participação, Garuf, e você fica à vontade, viu? A gente está te chamando porque você tem liberdade para falar à vontade aqui, para fazer sua análise, pode ser polêmico ou não, fica tranquilo. Eu queria que você trouxesse para a gente como está a sua visão em relação ao Bradesco, porque a gente falou bastante nos últimos dias sobre Santander, justamente por conta da divulgação da temporada de resultados. Falamos bastante também sobre Itaú e eu estou sentindo falta de uma análise um pouco melhor sobre Bradesco. Então, se você puder trazer para a gente o que esperar do Bradesco. Muito prazer. E vou começar com um semanal. Eu gosto da gente começar com uma visão mais macro para a gente entender realmente a grande história que o papel está contando. Como eu já havia comentado com o Marco de manhã algumas vezes, o Bradesco ele é um dos sofredores, assim, ele está parecendo aquele time que só vira vice-campeão, ele anda sofrendo para conseguir, não consegue estar à frente dos outros bancos, especialmente Itaú, Banco do Brasil, ele não consegue ter uma maneira de se comportar o preço positiva, e a gente vê isso facilmente no semanal quando você dá um zoom para trás. Então, para quem gosta de gráficos, ou quem nunca usou os gráficos e tem curiosidade eventualmente de instalar o Profit e ver como funciona, dá um zoom para fora, vê o contexto todo. O que o Bradesco mostra? Acho que de tanto que eu já desenhei caixote aqui, daqui a pouco eu vou me chamar de garoto dos caixotes, vendedor de caixa. Mas é verdade, e pior que um caixote. Agora eu vou piorar a situação. Tá? Pior que um caixote é um caixote que começa a formar padrões de compressão. O que é padrão de compressão, Garuf? É quando o preço começa a não querer ir para canto nenhum. Não vai para cima, não vai para baixo, começa a apertar. Aí você fala assim, pô, Garuf, mas eu ouvi falar que quando o preço comprime, uma hora ele explode. Sim, uma hora o Bradesco vai explodir, mas explodir dos 14 pode vir para os 12, que ele já veio algumas vezes, esse ano ele já veio, 2020 ele já veio, ou pode ir eventualmente para os 16, 17 reais. Então, eu não acredito no semanal que a gente tem muito mais que 17 reais falando dos compradores. Não tem muito mais que 17 reais como um alvo mais provável. E pelos dias que a gente vê, tá, ele formando, especialmente as semanas de agosto, setembro e outubro, vou até colocar no diário, esse dia, é engraçado, né? Todas as ações que vocês deram foram bons fechamentos e o Garuf não está gostando de nenhuma, como é que pode? Por causa do ambiente que a gente vem vivendo no Ibovespa nas últimas semanas, que é um ambiente muito congestionado. E é como eu falei, boas altas, de repente baixas. Boas altas que não dão continuidade. Então, pro Bradesco, para a gente seguir em frente, eu quero deixar a seguinte sugestão para o investidor e para o trader. Observe o 14,71. Se o Bradesco fizer um bom dia acima desse 14,71, aí sim, a gente pode ter um potencial aqui de 4, 5% para cima, indo para 15,50, eventualmente 16. Eu agora penso que é arriscado. Por que, Garuf, que é arriscado? Porque o potencial até essa primeira resistência é de 1%.
E se você entrar comprado aqui para fazer uma operação mais curta, que ele chama de swing trade, você tem um risco de quase 4. Então, o payoff não está legal. Eu esperaria passar dos 4,70 e aí, quem sabe, a gente pode considerar uma operação aí com um payoff aí sim, bacana. Vamos de IPCAR3 aí, que também está entre as 5 maiores altas de hoje, com 5,49%, Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, vamos lá, Pão de Açúcar. Puxa vida, viu? Deixa eu dar um zoom para fora aqui. Pão de Açúcar, oh meu Deus do céu. Pão de Açúcar, deixa eu colocar no semanal aqui. O semanal até que melhorou um pouquinho. Tá? A gente teve aí, se a gente colocar no diário, olha, deixa eu só até ele atualizou, esse tipo de coisa, como teve aqui, imagino que foi divulgação de resultado, esse tipo de movimento aqui, ou foi split, eu não sei o meu gráfico como é que tá, se teve algum tipo de evento corporativo, talvez vocês saibam, mas esse tipo de movimento muito forte, como aconteceu em agosto, seguido de várias semanas em setembro, eu absolutamente, com um gráfico semanal desse jeito, não compro, de jeito nenhum. Mas se fosse engano, por que não? Não tem, desde julho, nenhuma semana que feche em alta, que a semana seguinte também feche em alta. Absolutamente nenhuma. A última vez que isso aconteceu foi em junho. Tá? Depois de junho, nenhuma semana de alta é seguida por outra. Então, é um tipo de mercado que está dominado por quem está buscando ficar do lado short, ou seja, do lado vendedor. Então, mesmo com um dia bom, mesmo com um dia razoável, aqui mesmo, o dia não venceu ontem, passou acima do dia de ontem. Então, deixaria de lado o Pão de Açúcar, acho que está muito vendedor ainda. Se você gosta de operar vendido, eu não vendo ações jamais. Quem gosta pode eventualmente ter uma oportunidade. Para compra, eu tomaria bastante cuidado, não acho que está no bom cenário. Perfeito. Nós temos mais 1 minutinho e meio, mas vamos pegar mais uma, aí eu peço para você ser o mais objetivo possível, mas só para a gente englobar um outro setor aqui, que é justamente a Localiza, que hoje também veio com um resultado bom e que fazia tempo que a gente não via a Localiza por aqui. Então eu queria que você pudesse trazer esse panorama, por favor. Perfeito, bem objetivo aqui para a gente poder continuar por aqui, Está baixa, ou seja, o que é baixo? Tem um suporte, uma região baixa. Está relativamente barato no semanal, agora na faixa dos 50, 52. É barato, é um grande caixote, então sim, tem oportunidade de a gente comprar barato, só toma cuidado com R$54, aqui essa média que ela é um alvo, e hoje não é um dia tão destacado assim. A gente tem altas muito mais fortes em Localiza do que essa. Então eu esperaria acima dos 54 para pensar em comprar Localiza, e se passar dos 54, aí sim tem um alvo muito bom nela. Então deixe no radar, que é um bom papel para ficar de olho. Maravilha. Obrigado, Eduardo, mais uma vez por sua participação. Quinta-feira, então, a gente fecha aí com essa análise técnica importante. E fique à vontade para participar dos nossos programas quando quiser, viu? Novamente, um abraço, uma boa noite, uma boa tarde para você. Obrigado, um abraço para vocês. Boa tarde. Valeu. Bom, e agora a gente tem aqui um resultado que acabou de sair da Amazon, registrando um lucro líquido de 9,88 bilhões de dólares, ou 94 por ação diluída, no terceiro trimestre deste ano, um resultado que ficou bem acima da previsão, dos 6,5 bilhões de dólares, segundo alguns especialistas. Foi bastante ainda superior ao de 2,9 bilhões do período, comparado ao período de 2022, e o resultado foi impulsionado pelo aumento das vendas em unidades de varejo de computação em nuvem. A companhia registrou 143 bilhões de dólares em vendas no terceiro trimestre, um crescimento de 13% na comparação anual e acima da previsão de 141,5 bilhões, e as vendas de produtos avançaram 63,17 bilhões de dólares. As vendas no serviço em nuvem da empresa avançaram 12% na comparação anual, e a Amazon afirmou que espera ali que o lucro operacional entre 7 e 11 bilhões de dólares no quarto trimestre ali
Então, esse é o resultado aí de Amazon, que saiu agora há pouco, e a gente vai seguir, então, acompanhando outros resultados, você vai ver ao longo da nossa programação desta sexta-feira. Eu já me despeço, né? Fico por aqui, obrigada pela companhia, valeu você que está nos acompanhando no BMC Close e valeu também, Maurílio, a gente se vê amanhã, boa tarde. Maravilha, legal. A gente tem a programação 24 horas por dia. Então, qualquer atualização, qualquer notícia importante do mercado, você fique ligado aqui na BMC News para acompanhar. E amanhã cedinho, 8h30 da manhã, já começa a programação inédita e ao vivo com os nossos analistas antes da abertura do mercado, durante a abertura do mercado e também com análises e com notícias importantes que podem impactar as suas escolhas e os seus investimentos. Para nós é sempre uma alegria muito grande ter a sua companhia aqui no Close e não esqueça que amanhã a gente tem um novo encontro marcado para as 4 da tarde, e aí é sexta-feira, aí a gente já faz o fechamento da semana, já vai fazer toda a análise de como foi esses 5 dias do Ibovespa e também das bolsas internacionais. Quero agradecer ao pessoal da parte técnica que ajudou a colocar esse programa no ar e deixar aqui as informações mais acessíveis para você. Agradecer também a sua audiência, a sua companhia. A gente está de volta amanhã, então, durante a programação da BMC News. E às 4 horas da tarde, eu e a Isabela estamos aqui te esperando no Closing. Uma ótima tarde, um ótimo finzinho de tarde, uma ótima noite, uma ótima quinta-feira para você. Obrigado e até amanhã. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. No pré-market, você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e, junto com os melhores analistas, vamos ajudar a preparar o seu dia